Olá, eu sou a Bia Amorim, eu sou coach de gestores do esporte e aqui no canal eu procuro trazer algumas dicas de como você pode melhorar a gestão da sua empresa, seja ela uma empresa privada ou uma associação da área do esporte. Neste vídeo eu vou trazer o conceito dos 3 tipos de planejamento que a gente pode implementar dentro das nossas empresas, que são o planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional. Por que se fazer essa divisão? Essa é uma divisão bastante conhecida dentro do ambiente da administração, porque ela é uma ferramenta que nos auxilia a executar o planejamento. Então, o planejamento por si só, ele é uma ferramenta muito importante para a gente trabalhar dentro da gestão, porque é o planejamento quem vai dar o direcionamento e nos ajudar a executar as ações que a gente precisa executar para conseguir conquistar os nossos objetivos, certo? Mas além disso, é legal também fazer essa divisão do planejamento, principalmente quando nós temos muitas atividades diferentes dentro da empresa, quando nós temos um projeto que vai ser executado no longo prazo, ou quando nós temos até muitas pessoas para serem gerenciadas ali dentro desta organização. Então, essa divisão de planejamento acaba facilitando a execução das ações. Quando a gente pensa num planejamento de longo prazo, seja, por exemplo, a abertura de uma nova empresa, o início de um novo projeto, o início de um novo ano, de um novo ciclo, uma nova temporada, não importa. Você deve imaginar que os objetivos finais desse planejamento, eles são bastante grandiosos. Eles, inclusive, têm a tendência de parecerem difíceis de serem alcançados. Porque a gente vai passar um longo prazo executando algo que quer ter um bom resultado ali no final, e esse resultado ele parece ser grandioso demais. Essas divisões de planejamento acabam facilitando um pouquinho a tornar mais tangível esses objetivos que parecem ser grandiosos. Então, essa divisão traz um pouquinho mais para perto de nós, explicando para a gente o que é que a gente precisa fazer para alcançar estes objetivos no final deste período desejado. Então, o que significa essa divisão em estratégico, tático e operacional? Depois, se você digitar aí na internet, né, se pesquisar por esse tipo de planejamento, você vai ver que uma imagem acaba sendo bem comum, que é a imagem de uma pirâmide, um triângulo basicamente, dividido ali em 3 partes. Infelizmente eu ainda não tenho os recursos visuais para poder te mostrar essa pirâmide, mas acho que você conseguiu entender o conceito, né? E aí essa figurinha traz que no topo da pirâmide, então nessa primeira partezinha aqui, está o planejamento estratégico desta empresa. O planejamento estratégico é quem dá o direcionamento da empresa. É ele quem diz para onde a empresa vai caminhar, pensando no longo prazo, depois de alguns anos de atividade. Então, o planejamento estratégico ele traz missão, visão e valores. Ele traz um certo estudo de mercado para entender aonde esta empresa está localizada dentro do mercado, qual é a situação atual da empresa. É o planejamento estratégico também que traz as metas que essa empresa deseja alcançar, pensando sempre no longo prazo. O planejamento estratégico, ele costuma ser desenvolvido pelas pessoas que têm maior poder de decisão dentro desta empresa. Ou é o dono da empresa, no caso de uma empresa privada, ou são os presidentes e diretores, no caso de associações. Então, o planejamento estratégico ele tem essa característica um pouco mais de longo prazo e de tomada de decisões que são importantes, né? Pensando no direcionamento da empresa como um todo. Aqui no canal eu tenho vários vídeos explicando sobre o planejamento estratégico. Vou deixar até o link de uma playlist que reúne todos esses vídeos, caso você queira conhecer um pouquinho mais de como você pode estabelecer o planejamento estratégico da sua empresa. E aí, seguindo no raciocínio desse desenho, embaixo do planejamento estratégico vem o plano tático, que é essa parte mais intermediária ali da pirâmide. O plano tático, ele faz o quê? Ele é um desdobramento do planejamento estratégico, só que pensando mais no médio prazo. Então, ele é realmente um planejamento intermediário, em que ele vai dividir por setores este planejamento. Então, enquanto o planejamento estratégico ele está pensando na empresa como um
todo, o planejamento tático ele começa a pensar em departamentos ou em setores, como por exemplo o setor prático, né, técnico, a área financeira, a área de marketing, a área de projetos. Então, cada uma dessas áreas começa a ter os seus próprios planejamentos, pensando no médio prazo. E ali, este plano vai tentar entender o que cada departamento vai precisar fazer para que esse objetivo estratégico, né, definido pelo plano estratégico, possa ser alcançado. O plano tático, ele é geralmente formado pelas pessoas que ainda têm um certo aspecto de tomada de decisão, mas não são as principais pessoas que tomam decisão na organização, mas eles ainda têm uma certa hierarquia. Então, são, por exemplo, os coordenadores, os gerentes, e aí vai da realidade de cada uma das organizações. Isso pode variar um pouco, mas a ideia é que o plano tático seja executado por setores e por estas pessoas que também têm um certo grau de hierarquia. E é o plano tático quem vai dar o direcionamento para o que vem embaixo. Então, na base desta pirâmide, aparece o planejamento operacional. E o planejamento operacional é quem sim vai depois traduzir como que essas ações, como que vai ser o cotidiano e o dia a dia da empresa, então como essas ações vão funcionar para que os objetivos estratégicos definidos lá no topo eles sejam alcançados. Então o plano operacional, ele traz as rotinas de trabalho, ele traz as atividades, o plano de ação que precisa ser executado sempre no curto prazo. Então o que é que eu vou fazer num período recente, de uma maneira bastante constante, por um longo período, para que este planejamento estratégico ele seja alcançado. O operacional geralmente é realizado por quem coloca a mão na massa, de fato, na empresa. Então, se a gente está pensando numa modalidade esportiva, por exemplo, o operacional vai ser executado ali pela comissão técnica, pelos atletas, porque representa de fato o dia a dia da organização. É claro que se estiver falando de um departamento, por exemplo, um departamento administrativo, financeiro, de projetos, cada um também terá as suas atividades operacionais. Então, o plano operacional, ele traz, de fato, quais são as atividades em si que todo mundo vai fazer para que os objetivos estratégicos, eles sejam alcançados. Então, essa é uma divisão que acaba facilitando a gente a entender os passos necessários para serem dados para alcançar os nossos objetivos. Lembra dos objetivos grandiosos que eu falei? Esses objetivos grandiosos, eles acabam sendo divididos em etapas, primeiro nas etapas do plano tático e depois nas etapas do plano operacional para que eles sejam alcançados. E mesmo que você trabalhe sozinho ou sozinha, como profissional autônomo, por exemplo, essa lógica de planejamento também cabe para você. De repente você ou trabalha sozinho, ou a sua organização é pequena e tem poucas pessoas. Então, às vezes, a gente trabalhando sozinho veste o calçado desses 3 níveis. Ora, a gente está trabalhando com coisas que são um pouco mais estratégicas, a gente pensa mais no planejamento, pensa mais no direcionamento da nossa empresa. Ora, a gente veste o papel, o calçado ali do tático, em que a gente vai pensar na departamentalização. Falei tudo errado. Setorização, para mudar de palavra. De cada área do nosso negócio. Então, como eu falei, área técnica, área de marketing, área de vendas, enfim. E ora, nós estamos no operacional, executando de fato as atividades que a gente precisa fazer. Então, você não precisa necessariamente ter uma grande empresa, com uma equipe muito grande, para poder pensar nesta divisão. Trabalhando sozinho ou sozinha, você também consegue. Mas essa lógica do planejamento acaba te ajudando bastante. Se ficou alguma dúvida, se você quer saber mais sobre planejamento, deixa aqui nos comentários o que você gostaria de saber para poder alcançar os seus objetivos, que eu vou procurar trazer vídeos para você neste sentido. Eu espero ter te ajudado e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!